Voltando. Falei com a Ana Sofia agora. Espero que ela esteja me vendo, né? E conectando. Vamos ver. Aí, pronto. Pede para entrar, Sofia. Pronto. Aí a solicitação. Desculpe aí a nossa a nossa falha técnica. Vai entrar já já. Bom Aê, dia! sim, conseguimos! Eu acho que o Instagram não estava querendo colaborar, porque, como eu te falei, era invisível para mim. Mas, bom, estamos aqui. Bom dia, bom dia. Desculpa. Você não é invisível nunca, não é possível você ser invisível com essa energia positiva toda que você tem, tá certo? Que coisa boa ter você. Deixa eu fazer o preâmbulo que eu estava fazendo, porque aí é importante para o pessoal que está chegando agora, né, ter noção de quem é você e do que a gente está fazendo. Olha só, pessoal, a gente está no nosso canal Café e Saúde Mental. E esse canal é um espaço de oportunidade para a gente debater sobre saúde mental num contexto integrativo, tá certo? Afinal, deixa eu falar o meu jargão, né? Sem saúde mental, não tem saúde. Então a gente tem que trabalhar como um todo. O nosso foco, como todos sabem, é tentar oferecer oportunidades para o pessoal que tem autoimune e sistêmica ter mais condições e mais alternativas para alcançar, né, essa vida mais saudável, junto à remissão e tudo mais. E quem é a Sofia? Eu vou deixar ela falar, mas vou dar só uma palhinha. Ela é uma doutora em biologia, ela é cidadã francesa, mora no Brasil porque ama o Brasil e deve amar também o marido dela, né, e as filhas dela. E ela vem aqui hoje trabalhar com o seguinte tema. Olha que tema interessante. Entenda as condições autoimunes do ponto de vista sistêmico. E o foco nosso é o estilo de vida e a alimentação. Então, ela vai trazer esse contexto todo, é um contexto provocativo, muito positivo para a gente, porque nós aqui não queremos trabalhar dentro de uma visão fragmentada. A gente não quer trabalhar só o corpo, ou só a mente, ou só a alimentação, ou só a fisioterapia, atividade física, ou seja, tudo. A gente quer trabalhar eles convergindo para a saúde. Por isso a gente traz pessoas que têm um olhar diferenciado e que pode despertar em nós, né, uma oportunidade de ficar mais saudável. Então agora, já que eu falei demais, eu vou dar espaço para minha querida amiga, minha professora Anne-Sophie Bertrand. Quem é Anne-Sophie Bertrand? O que está fazendo no Brasil há 12 anos? Porque tem uma filha linda, maravilhosa, que eu conheci outro dia, que fala francês, é uma coisa linda ela. Por favor, quem é Anne-Sophie Bertrand, além de ser minha amiga? Ah, olha, eu acho que é uma das perguntas mais difíceis, né, de se responder. Quem é você? Quem sou eu? Né? Eu não sou meu nome, eu não sou minha profissão, eu não sou minha nacionalidade, nem a cultura onde eu nasci. Então, realmente é uma pergunta bem difícil, já começa bem difícil. Mas, assim, eu só corrigindo a informação, estou no Brasil há 17 anos, não 12. E eu tenho duas filhas, uma de Ah, 7 anos e uma de duas. 4. E as duas falam francês, sim. Mas eu só vi a pequenininha, né? Essa é a minha pequena. Então, tenho uma maior de 7 também. E então, essa jornada no Brasil, ela foi muito, na verdade, a jornada inteira da minha vida, ela sempre foi assim, me dando oportunidades de me encontrar em termos de missão. Eu sou daquelas que acredito que a gente vem com uma missão, coisas para resolver, e se a gente achar o caminho das pedras, seguir em harmonia com esse ritmo da vida, a gente acaba florescendo e expandido dentro do nosso potencial. Então, assim, ó, contextualizando, assim, duas coisas muito engraçadas. Eu estou no Brasil por causa das onças. Eu, né, sempre trabalhei como biologia da conservação, sempre, assim, preservar os ecossistemas, preservar a vida de todas as suas formas. E foram as onças que me levaram a cuidar das pessoas. Porque eu entendi que as onças podiam bem se cuidar, mas o problema eram as pessoas que moravam no quintal da onça, que tinham
altos problemas de falta de estima de si, desamor, desconexão com a natureza, desconexão dos demais, desconexão de si mesmo. E aí também, morando no Brasil, como imigrante, como estrangeira, com o que acarreta em termos de segurança, respaldos, cuidados, que sempre é bem mais complexo. E eu acabei mergulhando e abrindo uma caixa de Pandora que tem a ver muito com trabalhar na prevenção da família, que eu precisava entender como funciona essa questão de cultivar a saúde homeostase, cultivar a saúde para evitar ter que remediar, porque a remediação ela é muito mais custosa em todos os sentidos do que a prevenção. Então, pessoa, eu tentei divulgar aí ao máximo. Por que eu falo da visão sistêmica? Olhando para os ecossistemas de uma maneira, como que eu posso te dizer, sistêmica, eu acabo tendo essa visão sistêmica para todos os sistemas. E o corpo humano é um ecossistema de se olhar. E, como você falou, nós estamos falando o mesmo idioma, foi aquela simpatia à primeira vista, porque eu acho que a gente é feito da mesma maneira, da mesma madeira, no sentido de que a gente entende que nós não somos motor de avião, que a gente tem sabe, uma série de elementos que estão intercorrelacionados. Então não é só vapt-vupt, coisa simples, troque isso, toma isso, já resolve, pílula mágica. A gente entende que a vida não funciona assim. Tudo depende de tudo, tá? Aham. Então, quando você me chamou para trabalhar essa questão das condições autoimunes, eu acho um assunto extremamente complexo, que está em total transformação depois da pandemia, ou ampliação, Aham. evolução. E eu acho que nós comentamos em off que, como terapeutas, a gente tem uma surpresa muito grande ao ver que hoje parece que todas as manifestações somáticas são meio que Frankenstein, né? A gente não está entendendo assim. Agora, antigamente era mais simples. O que era respiratório era respiratório, o que era digestivo era digestivo, né? E agora parece que faz um bolo louco e vai achar um caminho aí no meio, fica bem complexo. O que me leva de novo a essa questão sistêmica. Para quem não me conhece, eu estudo compulsivamente a questão da alimentação a serviço da saúde como terapeuta há muitos anos. E o que eu descobri e testei em mim, eu acabei divulgando e compartilhando com as pessoas, o máximo de pessoas possíveis, né? Então, eu sou culinarista, eu sou alquimista, adoro criar coisas e como eu sou francesa, tem que ser muito gostoso, senão não vale a pena. E, e o que eu vejo é que, assim, eu tive o ano passado que colocar água no meu vinho, mesmo que eu não bebo álcool, vamos dizer, mas assim, é o que você come. Isso daqui é uma verdade infalível. Só que você não é só o que você come. Mas aqui, por que a gente traz essa questão da alimentação nessa conversa? É porque não adianta, eu gosto desse tema e eu entendo muita coisa. Vamos dizer que é o seguinte: você não é só o que você come, Tá. mas o que você come tem um impacto absurdo sobre o desempenho do seu corpo e, portanto, o seu desempenho geral. Porque se você tem um corpo que funciona, o seu pensamento, a sua vibração, sua emoção é uno. Se o seu corpo está cheio de zica, você não consegue funcionar direito, né? Então, isso daqui é muito importante. Porém, não é só o que você come. Você pode comer muito bem, mas se aqui não está rolando pensamentos harmônicos, um autocuidado, um carinho por si e tudo mais, isso daqui não dá. Entende? O teu corpo, para ele, você está mandando recados misturados, ele não sabe se tem que ir ou não, se tem que fazer ou não, e aí cria esses distúrbios. E o nosso corpo, ele é extremamente inteligente. E ele fala com a gente o tempo todo. O tempo todo. Ele está falando, presta atenção em mim.
isso que tu tá me fazendo mal. Eu vou te mostrar bem onde você me dói para você entender o que você tem que parar. Só que, Fábio, você concorda comigo que a gente tá numa sociedade que acabou crescendo no sentido. Talvez isso daqui, talvez é a minha opinião. Vou te deixar fora dessa para não. Mas assim, é uma sociedade que cresceu num grau de desconexão com a natureza que é muito chocante. E essa desconexão da nossa natureza, que somos feitos dos mesmos elementos da natureza, nós estamos sendo regidos pelas mesmas leis que a natureza, que a matéria orgânica, e a gente finge que a gente não tem nada a ver com ela. E aí, por isso que essa visão sistêmica, ela te traz uma clareza, uma perspectiva que te faz entender o que podemos fazer. Então, você entende que se você é desconectada da natureza, o teu estilo de vida é desconectado da natureza, então tudo que teu corpo, que é natureza, precisa, ele não tem acesso. Perfeito. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar sobreviver. Ele vai ser muito agredido, porque o que está em volta dele não condiz com a essência dele. E como que é a linguagem do nosso corpo para dizer isso daqui não rola, isso daqui para mim não é bom? Uhum. Qual que é o denominador comum de qualquer tipo de sintomatologia doída e dolorosa? Inflamação. Bacana, é isso que eu queria explorar. Dentro dessa sua visão holística e assim muito sintônica de simbiose da nossa natureza com a natureza num todo, como é que a inflamação estabelece para nós os efeitos adversos que acontecem tanto nas doenças autoimunes? Tenta colocar para a gente esses parâmetros para que o pessoal que está ouvindo aqui no exterior consiga ver que o estilo de vida deles está desconectado com esse processo, né? Salutogênico, como você fala, que eu adorei essa terminologia, vou usar com a licença poética sua, tá? Não é palavra Mas minha. vamos colocar dessa forma. Por favor, constrói essa ideia que é muito bonita e muito importante, principalmente para os autoimunes. Então, você tem que entender uma coisa. Não é brincadeira falar que a gente tem dois cérebros, tá? A gente acha que tá tudo aqui, não tá? A gente é mental, né? A gente tá tudo aqui. Mas acontece que o nosso segundo cérebro tá lá embaixo, é o nosso intestino. Se a Perfeito. gente pegar, por exemplo, a quantidade de genes do genoma humano, são 22 mil por aí, né? Dentro do seu intestino, neste momento, você tem 3,3 milhões de genes microbianos. Ou seja, dentro da sua barriga, tem 150 vezes mais expressão potencial gênica ao seu favor, né? Melhor do que o contrário. Uhum. Então, assim, vamos usar uma imagem para as pessoas entenderem. Nós achamos que o corpo é uma coisa só. Eu vou resumir para vocês de uma maneira sistêmica para que vocês entendam. Nós somos 100 trilhões de células, os números variam, mas é uma quantidade descomunal de células e dois líquidos intersticiais. O sangue, né, que é 3/4 dos nossos líquidos, é a dimensão feminina, ele nutre, oxigênio, ele alimenta, ele sara, ele alimenta, ele é materno, né? E nós temos a linfa, que é muito pouca falada. A linfa é a dimensão masculina, e é aonde vão os ácidos. Vamos dizer que é o sistema de limpeza do corpo. E é ali que os vilões se encontram. E é ali que a gente consegue entender muita coisa. Mas não é, quando você está doente, a gente faz uma análise de sangue, não de linfa, tá? Então, assim, o que a gente precisa entender? 70% do seu sistema imunológico está no seu intestino. Hoje em Uau! dia... Então, assim, sabe quando você tem um encontro para fazer, uma coisa para dizer, um novo contato, um lugar, e você tem aquele gut feeling. Por quê? Porque a maior parte das suas conexões, sabe, neurais, elas estão no seu intestino. Quando o seu intestino está falando, ele está dizendo não. E a gente fala, não, eu vou passar na farmácia, tomar um antiácido, deve ser meu estômago, alguma coisa, um negócio, né? E a gente cala a boca do nosso corpo o tempo todo. Então, a princípio, ele murmura, depois ele começa a falar mais alto, e no final ele tem que gritar, porque a gente segue não escutando.
A gente tem um sintoma, vai na farmácia, pega um alopático e tampa o sistema. Calou. Mas resolveu? Não. Entendeu? Não. Então, esse é um grande problema, entende? E aí acontece que se a gente está desconectado da natureza, tem muitos fatores que podem explicar as situações em que as pessoas se encontram, né? A gente já falou, tem essa questão do estilo de vida, dos fatores ambientais, você está numa região muito poluída, você está comendo muito poluída, tem a questão de hormônios, tá? Tem a questão de... Parece que acontece mais nas mulheres do que nos homens. Sim. A medicina convencional vai falar, então o estrogênio tem a ver? Eu posso ter outras hipóteses de por que as mulheres são mais suscetíveis a doenças autoimunes, condições, digamos. Tem a genética, mas lembrando que a epigenética, que é todo o seu histórico, toda a sua experiência de vida, que acaba impactando a expressão dos seus genes a favor de uma proteína ou de uma outra, muito mais importante do que genética. Então, não vai se esconder atrás dessas coisas de eu não tenho responsabilidade nenhuma genética. Não, tá? A gente tem que assumir a responsabilidade da nossa vida, que afinal somos a soma das nossas escolhas. Olha, a que cada legal. minuto você está decidindo ao seu dia de amanhã. O tempo todo, estou falando isso para minha filhinha de 7 anos, porque ela causa coisa e depois ela se queixa. Eu falei, nesta vida, né, a fonte, Deus, chama isso como tu quiser, te deu o livre-arbítrio. Tu pode tudo. Mas tudo tem consequência, vai ter que arcar com elas. E é bem isso. Então, quando vem essa questão dos fatores que podem desencadear isso daqui, nós não podemos esquecer nossa legião de micróbios e bactérias que estão alojados dentro do nosso trato digestivo. Porque a autoimune, ela se manifesta de 1000 maneiras, mas a origem está na nossa microbiota intestinal, que está muito judiada. Por quê? Veja bem como funciona a natureza. Me diz se eu estou ultrapassando, se tu quer interromper para inserir uma pergunta. Eu sou uma bola imparável. E aí, o que acontece? Já tem gente falando, exatamente. Nós somos a soma das nossas escolhas. Você está batendo no gol direto. Você só não é a Alemanha que deu de 7-1 na gente, mas no resto você está fazendo gol, tá bom? Vamos para frente. Então, aí, o que acontece? Olha a alimentação geral das pessoas. Vamos no Brasil, assim, vamos dizer, né? Essas condições autoimunes, por baixo, diz que afeta 5 a 10% da população. A gente está falando de 10 a 21 milhões de pessoas sofrendo disso. Quando as pessoas vêm para nós, eu não sei você, mas eu pergunto, me descreve um dia típico seu, me conta lá das dores do seu coração, dos traumas da sua vida. E o que você está comendo? O que você está bebendo? O que você está botando para dentro? Em termos de alimentos, mas também de pensamentos e outras experiências, né? E isso vai te delineando, te mostrando uma coisa. O que, assim, eu adoto um estilo de vida que é pró-vida, onde eu quero trabalhar na prevenção. Então, uma alimentação condizente com a fisiologia, nem por isso é uma coisa extremamente popular. Por quê? Porque somos bichinhos sensoriais. Então, quando você coloca química para dentro, as pessoas falam, eu não gosto disso, é químico. Cara, a alface é química. Tem THC no alface. Entenda? Tudo é química. Você é um bichinho que reage à química, estimulação química o tempo todo. Por que será que as pessoas viciam tanto no queijo, no pão, pergunta a francesa? Por quê? Porque tem peptídeos opioides dentro do pão e do leite de mamífero. Então, vai tudo nos nossos receptores sensoriais nas células e a gente está assim, ainda mais que eu estou adorando isso, né? E aí eu sempre falo, você pode gostar desta comida, mas ela não gosta de você. Por quê? Porque esses alimentos, eles não condizem com a sua fisiologia. Quando você bota eles para dentro, o seu corpo fala, ulala, isso daqui me agride, então vou inflamar para repelir ele um pouco mais distante de mim, vou me proteger, vou fazer um casco, um escudo, né? E aí, se você faz isso, imagine quantas vezes a gente come por dia. 3 a 5 vezes os abençoados que têm acesso à comida, né? 3 a 5 vezes ao dia. Você é bicho químico e a química, ela vai delineando, ela vai criando umas redes neuronais. Quanto mais você reforça um hábito, mais a pista fica grande, larga e bem asfaltadinha. Vai rápido, né? E quando
Mas isso não é dizer que essas pistas são só para coisas boas. Elas são para estimulação química. Então, a alimentação é uma coisa extremamente viciante, né? Por que tem gente que tem compulsão? Ah, porque fez um nó emocional e neuronal na cabeça e quando eu estou abalada eu preciso comer. Na verdade, é trocar uma química para outra. Mas é É química. compensação, né? Aí, eu sempre falo, você pode trocar de marido, você pode trocar de casa, você pode trocar de emprego, você pode trocar de cidade, de país, tudo é muito difícil, mas é factível. Trocar o seu jeito de comer, que você está reforçando essas pistas 3 a 5 vezes ao dia desde que você nasceu, é muito complexo. O corpo se rebelde. E a legião de milhões de bactérias e micróbios que estão acostumados a receber aquela ração deles, falam, ué, cadê? Ué, cadê? Volta lá. E eles regem você. Quem não fez desintoxicação, desparasitação recentemente, que teve uma época da sua vida uma dieta convencional, que essa alimentação bate o olho no prato brasileiro, você já sabe, prato feito, ela é regida pelos seus parasitas. Olha E só, parasita, deixa pode eu falar. só esperar um minutinho para você falar de parasita, porque a Paula aqui ela falou um negócio super legal. Aprendi muito com o diagnóstico autoimune. Eu sou muito mais responsável do que imagino. Genética não é sentença. Mudar os hábitos, tanto alimentares, de autocuidado e descanso, podem ajudar ou piorar. Exatamente. Então, agora, dentro dessa perspectiva de que o autocuidado é importante, será que a gente está tendo autocuidado com relação aos parasitas? Fala um pouco sobre isso. Que aspecto intoxicante para o corpo, né, é desses parasitas e como eles, onde eles estão, o que a gente está fazendo para absorver esses parasitas e como a gente está mantendo eles no corpo. A gente vai precisar de muito mais tempo. Mas, assim, para tentar concentrar a informação, eu estou no meio de um processo de desparasitação, desintoxicação. As pessoas me olham como uma pessoa, não, mas você come super bem, você bebe água do bem e tudo mais, você é um exemplo a seguir, tarará. Mas eu sou francesa. Eu comi muitos produtos animais quando eu era pequena. Sei lá, conexão pai e filho, meu pai é grupo O, altamente carnívoro. E eu, né, querendo essa conexão emocional com ele, acabei comendo coisas que eu nunca queria comer, mas tudo bem. E eu nunca fiz essa desparasitação de verdade. Agora que eu estou fazendo, usando as ferramentas que a fonte, Deus, deixou ao nosso dispor para a gente cuidar do corpo físico, que são essas plantas maravilhosas, eu posso dizer para vocês que eu tenho, como todo mundo. As pessoas pensam que parasita deve ser armatenha, deve ser vermes, né? Só que você tem parasitas intersticiais, você tem parasita no sangue, você tem Olha, parasitas que são quase microscópicos e eles mandam em você. Eles mandam em exemplifica você. A união um faz a pouco para a força. gente. Dá um exemplo para a gente enxergar de uma forma mais clara. Porque você Ó, é doutor em biologia, você conhece eu isso. Explica vou para a fazer gente um pouco mais. uma pergunta. Quando você está com fome, isso te torna agressivo, mal-humorado? Se a resposta é sim, você está mega parasitado. Então eu estou parasitado. E eu vou falar outra coisa para você. É tarefa nossa, regularmente, de fazer um processo de desparasitação, desintoxicação. Porque a gente não mora naquele mundo que a gente mora, infelizmente. Nós não entendemos que jogar fora não existe, então tudo que a gente joga fora, a gente bota para dentro. Então nós estamos repleto de metais pesados. É um pouco triste, mas é verdade, gente. Vamos parar de fingir que está tudo bem, não está. A gente está altamente intoxicado. E isso faz com que tudo prejudique o desempenho dos órgãos responsáveis da manutenção desse conglomerado do bem aqui. E aí, quando você tem um parasita, os produtos metabólicos dos processos desses parasitas, eles são toxinas, vamos resumir, né? Então, quando eles têm o papel que eles fazem, eles podem se alojar em qualquer lugar, qualquer um dos seus órgãos. Eu, no meu caso, foi cérebro e pâncreas. Eu sou uma pessoa qualquer, com cuidado e consciência. Mas eu não sou, sabe, eu não saio isento desses processos, porque eu moro nessa terra, com aquele mundo que a gente tem. Então, assim, produtos animais, por excelência, são muito contaminados, né? Porque carne em decomposição, gente, desculpe, tem gente que se ofende quando eu faço isso, mas carne é uma matéria orgânica em decomposição. A partir do momento que deixou de pulsar o coração, a vida segue
e aí a matéria se reorganiza para seguir seus processos circulares de reaproveitamento dos elementos disponíveis, certo? É. E quando a gente, que tem uma fisiologia, com os dentinhos bem assim, com pH estomacal fraco pra caramba, e com um intestino super grande, quando a gente bota esses elementos que já iniciaram seus processos de putrefação para dentro, e aí acaba ficando, e aí não tem fibra, a coisa não anda, as pessoas não respiram, não andam, elas não mexem, não andam, elas não bebem água, não andam, e o negócio segue lá complicando no seu intestino, que é seu segundo cérebro, e que tem uma parede porosa para permitir a absorção das coisas do bem na corrente sanguínea. Então, uma coisa que apareceu um denominador meio que comum para essas pessoas que sofrem dessas condições é aquela hiperpermeabilidade intestinal. O que é isso? E da onde que acontece? Leaky gut, né? Leaky gut. E aí o que acontece? Você tem que se pôr no lugar do seu intestino. Vem agressão, vem ácido, essa alimentação plástica, poluída, parasitada, ácida, cozida, morta, em decomposição. Perdão, mas é o que é. Chega no seu intestino fala, ulala, isso me queima? Deixa... Aí eu vou engrossar. E isso aqui, assim, como é repetida, o que acontece quando você judia uma área do seu corpo repetidamente? Ela inflama. Então, você tem dois casos. Pode ser uma condição aguda, uma coisa que daí fica uma coisa absurda, mas de curta duração, ou uma coisa que, com o passar do tempo, se torna crônica. E aí o leaky gut é o quê? É uma permeabilidade devido a uma hiperinflamação. Então, não só vai coisas do bem para a sua corrente sanguínea, mas vai um monte de coisas que não deveria ir para a sua corrente sanguínea. Além disso, as prisões de ventre, as faltas de movimento, as pessoas não vão ao banheiro, tá? Essa é a real. As pessoas não tomam água suficiente. Se quer saber quanto água você tem que tomar, a não ser que você esteja de sobrepeso, 0,034 vezes seu peso, isso vai te dar uma noção menor de quanto de água, e não qualquer água que tu tem que tomar. A água... Mas, Sofia, desculpe interromper você. A água é muito importante, mas ó, aqui tem gente que está perguntando assim, ó. A Fernanda Pimenta, que é uma grande amiga minha, e ela também tem autoimune, é uma guerreira como nós aqui para a saúde dos autoimunes. Ela falou bem assim, Fábio, não entendi direito a questão da alimentação como fator da autoimune. Eu quero só explicar para ela o seguinte, não, a Sofia está colocando a alimentação como um fator, né, inflamatório geral para todas as pessoas, autoimunes ou não. Ela vem trazendo um contexto que a alimentação processada, em particular, e outras tantas, razão de agrotóxicos e tudo mais, a gente está sempre absorvendo algo que é tóxico, algo que estabelece inflamação. Então, os autoimunes que já têm uma condição diferente e estabeleceram uma ativação de doença, são ainda mais impactados por isso. Não sei se me fiz entender. Tudo bem. Desculpe interromper você, mas vamos lá, vamos para a água. Você Não tem estava problema. falando A bem água é demais. importante, o pH da água é importante, a sua condição, a sua configuração. Quem viu o trabalho do Emoto é muito importante. O seu teor de minerais, quais minerais, ela é purificada, ela não é. Quem me conhece sabe que eu sempre sou uma grande advogada da água Kangen, que era uma água que o Dr. Irma Chinha estava sempre utilizando em tratamentos de oncologia, tá? Mesmo não alterando a alimentação, o intestino do paciente melhorava significativamente. E eu adoro essas coisas onde você não tem que pegar a minha palavra e acreditar. Faça e veja, sabe? Eu gosto muito disso. Então, assim, por que eu estou apertando muito nessa tecla da microbiota intestinal? Tá. Porque quem mora, sabe, não adianta a gente ficar bravo com os nossos parasitos, com os nossos micróbios e bactérias. Porque quem convidou para janta somos nós. Tá. Eles estão aqui porque tem rango para eles. Eles estão fazendo o papelzinho terráqueo deles. Então, a ideia, como você estava me perguntando, a gente tem que transformar o nosso intestino num ambiente profundamente calmo, não inflamado, com os micróbios do bem. Aqueles que servem e prestam papel importante para nós, como
contribuir no processo de quebrar as nossas comidas em miúdos pedaços que a gente possa aproveitar, auxiliar na produção de alguns aminoácidos essenciais. Eles até impactam processos neurológicos. Ah, mas intestino, não estou entendendo mais nada. Nós somos uma coisa só. O intestino fala com o cérebro, a sua pele fala com o fígado fala com... Todo mundo fala com todo mundo, entende? E quando você sente emoções muito fortes, ela impacta você no órgão espelho, entendeu? Então, é muito... Deixa eu ver o que ela fala. Deixar o sistema fragilizado para deixar o sistema mais frágil, com certeza. Porque assim, ó, deixa eu só falar uma coisa bem rápido, que eu sei que o tempo voou e eu perdi um monte de tempo, e 11h10 eu tenho que sair. Mas o que acontece? Quando você olha, por exemplo, para a população geral, antes da pandemia, saibam que depois da pandemia a coisa ficou muito pior. Antes da pandemia, 40% da população mundial já sofria de distúrbios gastrointestinais, que acarretam um zilhão de coisas. Não é só problemas gástricos ou intestino irritado. Não. Depressão, tá? Problema endócrino, condições autoimunes, a reviria. Então, entende isso. O que acontece? A natureza, ela, como eu falei para vocês, ela é submetida a regras. A matéria orgânica é regida por leis, que a gente queira ou não, que a gente acredita ou não. E o que acontece? Quando o seu corpo está investido com alguma coisa que danifique parte dele, ele tem todo o interesse para garantir a sobrevivência do conglomerado. Eu não gosto dessa palavra, mas ela é mais fiel que eu quero dizer. Ele vai tentar eliminar. Quando você está com transtorno crônico ou agudo, mas principalmente crônico, da sua microbiota intestinal, que deixa o seu intestino, o seu cólon, num estado assustador, o que ele faz? Ele fala, não, essas células tudo danificadas, eu vou mandar nelas. Eu vou destruir para tentar renovar. Mas para renovar, você precisa estar muito bem equipado, né? Você precisa ter glutationa, você precisa ter glutamina, você precisa ter muita coisa. E quando o corpo já está mostrando essa série de disfunções, se você tem qualquer problema daqui até lá embaixo, você está comprometendo os 4 processos fundamentais que garantem a sobrevivência do seu corpo, que é a digestão, absorção, assimilação, eliminação. Se alguma coisa está comprometida, tudo o resto está comprometido. Então, eu me encontrei em dezembro, as pessoas achando que eu estava um espetáculo de saúde, e eu me senti como uma pessoa com uma doença de Crohn, no sentido de que eu comia ouro líquido, e passava, eu não aproveitava nada. E daí eu falei, que sensação horrorosa. Eu tô tão desconecto do meu corpo que mesmo que eu quero bem, que eu faça bem, ele não tem energia para cuidar. Porque a minha energia vital estava tão lá embaixo que mesmo que eu desse o que ele precisava, ele não tinha força para pegar e processar. Olha. É uma sensação que eu entendo tanto essa dor. E eu tô aqui para dizer para vocês uma coisa. Você pode sentir que você tá quase com um caso perdido, que não tem volta. Não é a verdade. O seu corpo é sublimemente inteligente e ele vai, quando você vai começar a trabalhar junto com ele, segurando a mãozinha, figurativamente, ele vai melhorar numa velocidade, com uma força de vontade, só que seja leal. Não adianta fazer você bate e assopra. Eu vou me cuidar a semana inteira. Aí, fim de semana, churrasco, cerveja, fumaça e tudo mais. Eu quero ver. Aí ele vai perdoar bem menos. O corpo físico de todos os nossos corpos é aquele que perdoa o menos. Ok? Porque a manifestação, ela é mais custosa. Então, para desfazer é mais custoso também. Então, coisas que você pode fazer e entender que o corpo, ele não é que ele quer se machucar. Não é que agora ele tá doido, ele endoidou, ele vai se machucar. Não, ele tá querendo garantir. Então aqui tá danificado, vou tirar para renovar. Então, sabe, ao invés de querer resolver a inflamação, a gente tem que prevenir a inflamação. E existe sim uma alimentação que é totalmente medicinal. Existe sim, e não é a regra de a mesma alimentação vai valer para todo mundo. Não é assim. Tem pessoas que não conseguem comer determinadas coisas. Você tem que entender a sabedoria inata do seu corpo.
sabe, profissionais de saúde são fundamentais, mas eles são ferramentas. Que tem que saber é você. E para isso você tem que restabelecer essa conexão com o seu corpo, tá? Não subestime, esse é um recado para mim principalmente, o poder do estresse, esse assassino invisível que te pega pelo teu ponto fraco. Você pode comer muito bem, e isso é fundamental. Por favor, não subestime o poder da sua alimentação, da sua água e, sobretudo, no seu estado de consciência e aonde você está, a hora que você bota isso para dentro. Está comendo, assistindo o TikTok? Ou você está aqui mentalizando melhor nesse copo antes de botar ele para dentro? Poder de fazer isso diariamente, não subestima, tá? Tem coisas simples que a pessoa pode fazer agora, que é dica de vovó e de naturopata. Cataplasma de óleo de rícino. Você pega óleo de rícino, você coloca na sua barriga, puro, obviamente. Você coloca uma fralda de algodão, um pano que vai ficar encharcada, e você coloca uma bolsinha de água quente por cima da sua barriga e se trata. 40 minutos deitada, só pensando em você, amando esse corpinho seu. O óleo de rícino, ele é fantástico. Por muita coisa, cabelo, pele, a gente sabe, né? Mas a barriga e o que ele vai fazer de trabalho para melhorar a sua situação intestinal é inacreditável. Tem outras coisas muito importantes. Ozonioterapia, eu sei que não é reconhecido como tal, mas eu sou dos caminhos trilhado e experimentado, então eu posso falar com propriedade das coisas que eu testei que funcionam muito bem para mim. Depois fica a critério da pessoa ter a responsabilidade consigo mesmo e experimentar ou não. Não é à toa que os terapeutas holísticos têm essa visão que as pessoas mais do ramo convencional falam, meio viajada aquilo ali, mas funciona. Mas não está comprovado, mas funciona. Então, assim, tipo, a ozonioterapia, diretamente em contato, via insuflação retal, o poético não é, mas eficiente é. Então, pessoas que têm um quadro inflamatório estabelecido, por exemplo, Isso. olha, mal não vai fazer. Tem um trabalho espetacular feito pelos ozonioterapeutas competentes e reconhecidos, claro, né? Faça seu dever de casa também, mas isso são coisas factíveis de se fazer. A alimentação que condiz com sua fisiologia, olha, se você manter o contato com a natureza, quando, vamos dizer, não tinha fogão, não tinha indústria, não tinha esses processados todos, não tinha substâncias alimentícias, só tinha comida, alimento de verdade. O alimento de verdade, pode perguntar para os caciques na Amazônia, pode perguntar para todos os naturopatas que têm décadas de experiência, de milhões de pessoas atendidas, acontece que brota da terra, geralmente, e usado com consciência e sabedoria, não é à toa que nós temos as raizeiras, esses conhecimentos ancestrais sobre as plantas, eles são altamente curandeiros, curativos. Quanto mais perto do sol a fruta está, mais embebida da vibração da fonte da vida ela é. Então, inevitavelmente, ela pode contribuir para a sua saúde. Mas Sofia, eu estou totalmente inflamada. Sim, então provavelmente tem alguns grupos que teu corpo não vai aguentar, como eu falei para vocês. Eu estava sem energia, não adiantava eu suplementar, que meu corpo não tinha força para pegar. E se eu fizesse uma coisa brutal, tipo uma descarga hepática, aí o corpo ia pegar uma inflamação violenta e tchau, tchau, até a próxima. Entende? Então tem que ter um acompanhamento de pessoas esclarecidas, seus profissionais de saúde, os seus terapeutas favoritos. Vai também com sua intuição, com seu coração, seja responsável nas escolhas. Mas tem muita coisa que você pode fazer daqui para frente, a começar com a decisão de amar-se. Amar seu corpo. Terapia do espelho é maravilhoso. Fale para você mesmo, olhando nos seus olhos, o quanto você aprecia essa pessoinha que está na sua frente. Talvez você não consiga falar eu te amo, mas chega lá. Hoje você está com um brilho incrível. Sei lá, alguma coisa que seja sincera com você, sabe? Então, e faça um trabalho interessante nesse sentido de resgate desse estima pessoal. Porque, olha, quando você está apaixonada, a vida não está perfeita, não está belo de repente, mudou alguma coisa? Não. Esses discórdias lá de seres humanos se entrem matando para pedaço de território e sei lá que, ainda estão por aqui. Mas você está lá na sua nuvem rosa, ó. Parece que você poderia subir uma montanha, descer e fazer 2 maratonas sem parar e tudo mais, não é? Por quê? Porque essa vibração do amor,
ela é a mais elevada, ela é a mais próxima da vibração da luz. E a luz, ela cura. A luz é fonte de vida. Então, não é poetizar, não é romantizar. Eu sou cientista, antes de mais nada. Só que, como eu tive a honra e a oportunidade de testar isso no meu corpo, eu tenho que compartilhar isso com as pessoas para que essa semente está lá, ela foi hidratada a noite inteira. Estou jogando no terreno biológico fértil do seu corpinho e da sua consciência. Né? A consciência é que nem um paraquedas, uma vez que abriu, abriu, né? E aí, Sophie, seguinte, falta 5 minutos para você ir. Eu sei que você tem um compromisso com a sua família agora. A gente já tinha conversado sobre isso. De antemão, eu já faço o convite para você voltar aqui, porque a gente perdeu aquele negócio da internet, perdão. bagunçou a nossa vida, né? Então, eu já faço de antemão um convite. A Paulinha, de novo aqui, acreditar em si mesmo, na sua potencialidade e nas suas qualidades. Faz toda a diferença, com certeza. É isso que você está falando, né, Sophie? Mas é algo que transcende ainda isso. A Paula foi dentro de um patamar. Você está falando mais ainda. São vibrações diferenciadas. Mas é exatamente o que a Paula está falando numa dimensão. Você está falando em outra dimensão. Mas eu já quero te convidar para um próximo bate-papo, onde aí a gente foca. Olha aí, a Carla falando, maravilhosa live, gratidão. Aí, beleza, Paulo. Paulita também, sempre genial. Beleza. Olha só, você vai voltar, a gente vai conversar depois que você voltar de casa, trazer aquela pequenininha linda que eu já apaixonei, entendeu? Total. Ela é uma gracinha. Você vai trazer ela na próxima para mostrar para a gente, tá bom? E aí, eu queria que você agora fizesse uma fala final, trazendo essa imagem, assim, essa imagem positiva de um ser integral, mas, acima de tudo, para os autoimunes que estão nos ouvindo agora, terem mais sensibilidade e mais cuidado consigo mesmos. Os autoimunes, eles realmente têm um processo de sofrimento ampliado, né? As suas condições afetam muito o psíquico dela, o mental está muito alterado em razão disso. A fala é sua, não é a última fala. Você vai falar, depois você pode ir para o seu compromisso, mas a gente marca outro dia, tá? Você me dá umas responsabilidades Sempre, gigantescas, e tu sabe que eu levo muito a sério, sempre. né? Mas o que eu quero dizer, assim, para todas essas pessoas que nos acompanham, que sofrem uma miríade de sintomas e manifestações somáticas diferentes, primeiro, não se deixa colocar numa caixa rotulada, porque isso daqui é uma prisão. Você é muito mais do que os sintomas, você é muito mais do que seu corpo, você é muito mais do que essa pessoa que as pessoas identificam como você. E você tem um poder criativo imenso, né? Em inglês ele fala worry is a misuse of your imagination. A sua preocupação é um uso equivocado da sua imaginação. Então, ao invés de focar no problema, a gente vai focar nas soluções e a gente vai começar com essa determinação individual e coletiva de se amar. E é muito difícil, mas é factível. E é um trabalho de enxadinha progressiva, dia após dia, minuto após minuto. Então, assim, o chamado e a oportunidade que eu estou dando agora é assim, ó, tenta quantas mais vezes possível por dia chamar a sua atenção aqui, agora. Aqui, agora. E aí faça esse scanner. Como que eu estou me sentindo? Eu estou bem? Eu não estou? Aonde que está doendo no meu corpo? E aonde eu estou me sentindo bem no meu corpo? Por uma vez, leva a sua atenção aonde teu corpo está bem. E agradece por isso. Fique lá, volte lá mais vezes que o teu corpo vai te atrair para a dor. Porque ele quer tua atenção, porque ele está falando com você. Não apaga a dor, não cala o mensageiro. Ele está falando com você. Então, seja amorosa, coloca as coisas para dentro, depois de colocar uma intencionalidade de amor, de cura, de cuidado, de reverência, de carinho, de gratidão, tanto para o alimento de toda a cadeia que trouxe esse alimento até você, tanto para todos os seus processos corporais, sabe? Esteja na sua consciência cada vez mais intencionando essa vontade de salutogênese, de
sabe? De equilíbrio, de homeostase, de um corpo prazeroso. Seja amoroso com ele, que ele vai ser o seu melhor amigo. Então, tem muita coisa para se falar, mas entenda uma coisa, ele não está se rebelando contra você, nem contra ele mesmo. Ele está precisando da sua atenção e, sobretudo, a gente tem que cuidar desse processo inflamatório que pegou você, onde ele pegou você daquele jeitinho único seu. Mas a raiz do problema, ela é comum e ela é resolvível, encarável de uma maneira natural, amorosa, paciente, responsável, entende? Então, não tenho pílula mágica para dar para ninguém, mas entendo que você é a soma das suas escolhas. E então, agora, vamos fazer escolhas produtivas, regenerativas, amorosas e responsáveis. E aí a vida vai mudar. Eu estou elaborando, só desculpa rapidamente, mas pensando muito na nossa live a semana toda, eu estou elaborando um material que eu vou estar disponibilizando. Legal. Tá? Dando bastante material mais concreto, simples e concreto ao mesmo tempo, que eu gosto muito dessa pegada, tentando auxiliar ao máximo as pessoas que estão passando por esses momentos. E ó, o sol segue brilhando, acima das nuvens o sol segue brilhando. Então, depende muito do seu foco. Você pode muito mais do que você imagina, tá bom? É isso aí. Obrigado. Olha só, pessoal, pode deixar, tem gente aqui pedindo, deixa gravado, pelo amor de Deus, que eu quero digerir melhor o que ela falou. Vou deixar, claro. Só vou dar cortar algumas coisinhas para deixar ele bem quadradinho, legal. E já está convidada, a gente vai combinar daqui a pouco um outro dia, para você vir falar, continuar falando dessa forma tão consistente, significativa e afetiva sobre o respeito que a gente tem que ter com o universo e conosco mesmo. Né? Eu acho que é uma simbiose salutar e que a gente esquece muitas vezes, né? E se sente a parte desse mundo. Não, a gente influi e é influído por ele. Então a gente tem que fazer a nossa parte também. Sim. Tá bom? Sim, muito obrigado por tudo. E vá lá buscar sua filhota linda e a gente se vê na próxima. Obrigado a todos que estiveram aqui, obrigado pelas participações. Eu sei que dúvidas aconteceram, a gente não pôde sanar todas, a gente vai catalogar isso. E na próxima da Sophie, a gente vai trazer esse conteúdo à baila, tá bom? Joia. Valeu, pessoal. Beijo. Até. Tchau, querida. Obrigado por tudo.